Caros ouvintes, vamos dar sequência agora à última parte, a quarta parte da nossa preleção, não é? É a criação, a revelação e a redenção na obra Estrela da Redenção, Der Stern der Erlösung, de Franz Rosenzweig. A gênese do eu de Deus, o mandamento. No processo da revelação, a resposta de Deus à atenção humana é o mandamento, tal como ele se expressa através da mediação do texto bíblico. Com efeito, o mandamento, sob o ponto de vista do que não é o homem, é o único modo de constituir um tu com uma exterioridade radical. Para que o eu do homem se torne um tu para Deus, é preciso que Deus se dirija ao homem como transcendência absoluta, como sendo um poder de fora, vindo para dentro de sua subjetividade. A revelação é sempre vista pelo homem como essência de uma experiência vivida, como a erupção no âmago da subjetividade de uma exterioridade radical. Não a de uma pessoa, mas a de uma injunção. Esta presença de algo na consciência que a ultrapassa de modo absoluto não é a transcendência de Deus, mas a do seu mandamento. O mandamento, enquanto tal, não tem conteúdo específico. Em si mesmo, é só a quebra da autonomia do homem, é a instituição, não a consciência aberta do ser humano, da alteridade, de uma relação afetiva para o absolutamente outro, pressupondo precisamente um investimento de fora. Ora, é precisamente esta a relação que Rosenzweig chama de amor. Enquanto o mandamento se dirige ao homem de fora para dentro, o estabelece, o configura como capaz de amar. É diante do mandamento que o homem se desvela como um ser que ama. Nem o amor de Deus, nem o amor ao próximo, tratados no capítulo sobre a redenção do Der Stern. Nenhum nem outro surgem da natureza do homem. Na origem, os três elementos são radicalmente separados um do outro. A abertura do homem para Deus não pode advir senão mediante uma conversão, ou seja, como uma transformação cujo princípio lhe é exterior. Neste sentido, o mandamento enquanto tal independe de todo o conteúdo. É, pois, única e exclusivamente um convite ao amor. Desta forma, o surgimento, o aparecimento do homem como um tu para Deus se caracteriza no processo da revelação pela sua própria aptidão, pela sua abertura para receber o mandamento, para acolhê-lo. Tornando-se um tu para Deus, o homem se identifica com o mandamento e é, ao mesmo tempo, quando ele se identifica com este mandamento, que o homem se torna o tu de Deus. O amor a Deus não é outra coisa, senão o aceite do mandamento pelo homem. E a essência mesma deste aceite é uma injunção de amor. Entre todos os mandamentos de Deus dados ao homem, os comentários judaicos da Bíblia atestam a preeminência e a preponderância do mandamento do amor sobre todos os outros. Tu amarás o Eterno, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua pessoa e com todo o teu poder. Deuteronômio 6,
5. Rosenzweig não cita explicitamente o comentário do Talmud a este versículo, mas o expressa através de uma análise sobre o mandamento e a lei, a distinção entre Gebot e Gesetz. Gebot, mandamento, representa um apelo direto à consciência do homem, convidado antecipadamente a toda submissão a uma outra regra particular para aceitar o juízo do reino dos céus. Quanto à lei, Gesetz, esta já é o conteúdo de algo, é a promulgação específica de um princípio concretamente com relação ao comportamento do homem no mundo do qual ele faz parte. Nesse sentido, o mandamento pertence à ordem da revelação e a lei à da criação. A lei se expressa pelo mais presente de todos os modos verbais, o imperativo, enquanto que o mandamento, designando não um movimento, não uma descoberta concreta para ser feita, mas um estado novo, um dado que fulgurantemente, sempre anterior à consciência, se nos apresenta, ao qual ela se submete. Este mandamento se expressa e se manifesta, se torna presente pelo tempo verbal no passado. Só o mandamento é experiência, a lei é objeto de conhecimento. A imediatez do mandamento, seu caráter sempre contemporâneo, está no centro da revelação. É hoje que Deus ordena. É preciso hoje escutar a sua voz. Este mandamento de amar, o mandamento dos mandamentos, que o texto bíblico coloca na boca de Moisés, dirigindo-se a Israel, mas que remete à palavra de Deus, dirigindo-se ao homem, é paradoxalmente, por sua vez, assumido pelo homem, uma vez que se encontra no coração da liturgia judaica, nos textos litúrgicos judaicos do dia a dia. Se, como mostramos neste diálogo alegórico entre a alma e Deus, o texto bíblico instrumentaliza a palavra de Deus e a liturgia judaica a palavra do homem, então a revelação como erupção na consciência da transcendência do mandamento só se atualiza quando a consciência de fato a assume, a retoma, ou seja, quando a palavra humana a incorpora e a testemunha. A revelação. Somente quando a subjetividade aceitou o princípio de uma autoridade de fora, tutelando-a, o mandamento de amar ganhou forma, fragmentando-se em tantos mandamentos distintos, diversos, concernentes a situações particulares específicas. A partir de sua abertura para a exterioridade, a consciência vive incessantemente a revelação como uma experiência totalmente nova, não como uma repetição, mas como uma experiência sempre renovada, de uma mesma exigência básica, sob formas cada vez mais diferentes. Como a experiência da revelação é vivida pelo homem, num único instante, ela possui, em cada momento em que é encarnada, um colorido diferente. Sob a exigência de submissão à alteridade, ela se manifesta em cada vez que se nos apresenta, encarnada num agora único, específico, como um caso particular. Da mesma forma, no texto bíblico, deixando-a subentendida como sinal inteligível de uma transcendência, enquanto tal, inatingível. Tudo isto através de uma multiplicidade enorme de mandamentos particulares, referindo-se a situações precisas, mas sempre especificando e incluindo o mandamento do amor, ou seja,
ou melhor, o mandamento de amar. Cada um desses mandamentos é visto, portanto, como uma atualização, uma renovação do mandamento original, ou seja, como a experiência de uma exigência que se nos impõe de fora. E porque esta experiência, em cada vez, é uma única, é uma nova experiência de ser, o eu de Deus, enquanto negação, especificidade de um ser original, se manifesta pela primeira vez à consciência através de uma multiplicidade de mandamentos. A exterioridade do mandamento de amar era então percebida através de um imperativo, do modo verbal ou da forma imperativa, onde o sujeito só se encontra implicitamente presente, subentendido, oculto no enunciado. É na realidade imediata do mandamento específico, no Ich et Nunc, no Hier und Jetzt, aqui agora, de uma situação concreta, que a consciência atinge o para além da ordem na qual se insere, até chegar à fonte de onde emana. Em outros termos, ela vive um mandamento particular como se fosse uma ordem que um eu desse a um tu. Em sua análise da emergência de Deus como eu, Rosenzweig se refere às passagens dos profetas, onde Deus fala na primeira pessoa, mas igualmente e antes de tudo, alude a todos os mandamentos bíblicos precedidos ou seguidos de uma fórmula. Eu sou o eterno, vosso Deus. Eu sou o vosso Deus. Eu, o eterno. Entre estes textos, um dos mais característicos é a longa passagem do Levítico 18, 1 a 30, concernente às proibições sexuais. É preciso notar que esta passagem ocupa um lugar central na liturgia judaica do Yom Kippur, referindo-se à parte do homem no diálogo da alma com Deus. Em todas as etapas deste diálogo, atesta-se a ideia central da revelação segundo Rosenzweig. O eu de Deus só se cumpre através de sua afirmação pelo homem. A confissão. Na experiência do mandamento recebido, a consciência vive em si mesma a presença de uma exterioridade como desenho de um eu, do qual a realidade ainda lhe escapa. Não seria o caso de ir direto àquela realidade que está além do eu, a fim de fisgar, de atingir logo este dado que se encontra no exterior do homem, e assim entendê-lo absolutamente, uma vez por todas? Se esta experiência pudesse existir, anularia a separação original que existe entre o homem e Deus, ou seja, eliminaria a própria possibilidade de uma verdadeira relação de exterioridade. Esta é a causa pela qual Rosenzweig não descreve a revelação como a experiência de uma fusão da alma em Deus. Ele quer sim aprofundar a evocação desta presença-ausência, desta presença ausente e de uma ausência presente, que é a própria revelação. Com efeito, a aceitação do mandamento não é a última instância da vida moral, muito ao contrário. O mandamento só fornece o horizonte a partir do qual a vida moral vai se desenvolver. Não tanto por causa da possibilidade da falta, do erro, sempre presente no nível do possível, mas porque, diante da perentoriedade do mandamento, a resposta do homem será sempre imperfeita, incompleta. Para a consciência, diante do mandamento de amar, nada será uma vez por todas adquirida, mas tudo estará por recomeçar. De escrúpulo em escrúpulo, de decisão
em decisão, a consciência inscreve em si mesma o sentimento da própria imperfeição. O vazio nela não se encontra na finitude do homem como criatura, no limite do seu Dasein, que o designa como parte deste mundo e que o mundo o faz naturalmente seu, mas em uma falta, numa contingência inerente à consciência, ou seja, na vida moral em si mesma, que é a submissão sempre renovada à exterioridade do mandamento, enquanto o encarna, o interioriza, o aprofunda e o completa. O sentimento de imperfeição significa para a consciência a ausência nela de absoluto, pois precisamente nisto encontra a consciência a sua identidade. Ela é voltada inteiramente para o absoluto sem sê-lo em si mesma. E esta ausência se torna presente em linguagem litúrgica na confissão dos pecados, fazendo-se como que o homem se colocando inteiramente, totalmente, diante de um absoluto do qual se vê em si mesmo privado. A profissão de fé. O sentimento de imperfeição que só existe sob o pano de fundo do perfeito, do absoluto, se identifica com a vida moral. Assim, a confissão, confessando sua falibilidade atual, a alma é tão segura da resposta que não precisa escutá-la em voz alta. Ela a escuta com a sua própria interioridade. Deus não precisa purificar a alma de sua falta. Diante de seu amor, ela mesma se purifica. É, pois, nesta experiência intuitiva da imperfeição que a última etapa, o último aprofundamento da revelação se manifesta. Para além da presença no âmago da subjetividade, da transcendência do mandamento, o absoluto, cujo mandamento só existe para testemunhá-lo, só pode ser vivido como uma ausência. É importante para a teologia de Rosenzweig que a transcendência só possa ser humanamente existencializada no plano ou sob o modo da negação. Este vazio absoluto que a exigência moral cava no seio da consciência representa o próprio rastro do absoluto no homem. A experiência da vivência pessoal não ultrapassa essa dimensão da afirmação negativa da transcendência. É na experiência da ausência que o ausente é afirmado. A ausência do absoluto, experimentada na contingência, na falta, na imperfeição moral, se refere ao próprio absoluto. Este é o critério. A experiência da imperfeição sinaliza para a perfeição. Assim, na experiência da imperfeição moral, a presença do absoluto transparece através da sua ausência. Eis, pois, como para Rosenzweig, apoiando-se na liturgia do Yom Kippur, na confissão das faltas, se reduz a uma profissão de fé com uma diferença. A confissão da imperfeição, a confissão da falta, experiência fundamental da negação em nível teológico, não pode nada afirmar. Assim, a profissão de fé, enquanto afirmação da realidade do absoluto, ultrapassa a confissão no sentido seguinte: a profissão de fé, a consciência, conclui a partir da ausência do absoluto nela, a sua presença fora dela. Na autêntica profissão de fé, cumpre-se sempre a unificação de dois nomes ou de duas naturezas. Trata-se sempre do testemunho do que deve ser uma experiência pessoal, ou seja, mais do que ela mesma, a daquele que na alma se faz experimentar por seu próprio amor, não como uma ilusão ou projeção, reduzindo-se ao próprio olhar interior, mas como alguém de fora, na alma, vivendo verdadeiramente. Através da experiência da imperfeição e para além dela, é a profissão de fé
que confere ao Deus da revelação uma facticidade tão sólida quanto ao Deus do mito, pois é do cerne desta experiência que surge a realidade do Deus como eu, quer dizer, que surge, que brota a sua existência para mim. A revelação como tal se constitui, portanto, neste evento no qual Deus nega seu ser original para confiá-lo à subjetividade humana, que na experiência de sua própria nudez proclama a sua existência. Da revelação pessoal à revelação histórica. Ainda que o processo da revelação seja em cada uma de suas etapas uma experiência eminentemente pessoal, vivenciada cada vez na presença única do instante, esta experiência se encontra inscrita na corrente irreversível do tempo. Objetivamente falando, levando-se em consideração as categorias do Der Stern, sob o ponto de vista da criação, a revelação é um momento numa série dentro da temporalidade. O desaguar dos momentos que a precedem e o desenrolar dos que a seguirão são nela pressupostos. Neste sentido, a revelação enquanto tal se insere numa ordem ou numa cadeia de causalidades. É evidente, a consciência não vive a revelação como percepção de uma série causal. Do ponto de vista da pessoa, é um evento fulgurante, sem passado nem futuro, que quebra em um instante a continuidade do tempo e que a institui em uma outra modalidade de ser. Mas no momento exato de uma experiência, a consciência traz à luz, por uma força oculta a si mesma, uma parte de seu próprio passado, que se desvela para ela não como causa, mas como pré-história da revelação. Assim, não é o passado que explica o presente, mas é o presente que outorga, que formula a explicação do passado, como aliás acontece com toda a formulação de uma pré-história bíblica e de uma pré-história. A criação no passado é atestada a partir da revelação e experimentada no presente. Cada vivência, cada experiência da revelação faz aparecer retrospectivamente no mundo sua própria história. A experiência pessoal vivenciada dá um sentido ao passado e o transforma em história. O mesmo se dá com a humanidade, onde o tempo só recebe a dignidade de história a partir de uma experiência fundadora, ou seja, da relação com uma referência através da qual o passado recebe um sentido. Tanto para os povos quanto para os indivíduos, é nesta experiência fundadora que se instaura a possibilidade real do eu, ponto de partida absoluto, em torno do qual o mundo vai se ordenar e girar. O eu, o homem, despertado para sua própria humanidade, é a origem das coordenadas do mundo. Eu te clamei pelo nome, eu te chamei pelo nome, és meu. Este versículo de Isaías 43:1, como em contexto o especifica, simbolizando um momento decisivo na vida de Rosenzweig, quer aqui significar o seguinte: porque és meu, podes há muito compreender, porque te chamei pelo teu nome. E desta forma, a experiência presente adquire uma realidade objetiva. Ela faz parte de uma história, insere-se em uma racionalidade. E assim sendo, a experiência da revelação, acontecimento, evento exterior, torna-se, ao mesmo tempo, realidade do mundo. No mundo dos objetos, o homem toma consciência do fundamento objetivo de sua fé, dotado de irredutível facticidade de um acontecimento histórico.
a oração como grito, a oração como clamor. É neste estágio do diálogo do homem com Deus que a alma acende a forma mais alta de sua linguagem, a saber, a oração. Já vimos que o texto litúrgico no judaísmo, desde o início, é constituído de séries de verdadeiras réplicas do homem no diálogo da revelação. Mas estas réplicas litúrgicas, citações bíblicas de confissão, de faltas, de profissão de fé, são apenas momentos do descobrimento de uma exterioridade radical no âmago da consciência. No vai e vem do eu e do tu, os dois interlocutores se isolam na intimidade que os separa do mundo. Em sua essência, a revelação é exclusiva. Cada um a experimenta a seu modo, no segredo de sua subjetividade. Sob sua mais pura forma, a linguagem do homem aberto a este absoluto, cuja ausência ele encarna, não é outra coisa senão a própria palavra, ou seja, o fato específico próprio do homem de falar, de se dirigir a um tu, mesmo que este tu não fosse ou não passe de uma ausência. Esta palavra, cujo conteúdo único é a direção a um outro, a uma exterioridade, chama-se oração. E neste sentido, todos os conteúdos apropriados pela oração são metafóricos, metáforas pronunciadas pelo homem, invocando a um tu do qual a consciência vive a ausência, mas sempre dirigindo-se a uma exterioridade que só existe fora dela. Por outro lado, esta forma, este gênero textual, oração, é em si mesmo portador de sentido enquanto expressa algo a um tu. A experiência da revelação, da qual a oração é a forma suprema de expressão, é sem dúvida alguma pessoal, mas se dá ao mesmo tempo no tempo, na história e faz parte do mundo e de sua realidade objetiva. Nesse sentido, sua realidade, toda oração é parcial, só pode ser compreendida pelo homem enquanto ela se compreende no mundo, portanto, fragmentariamente. A consciência desta limitação, da fragmentação, se expressa na oração pessoal colorida de inquietações. Mediante seu diálogo com Deus, o homem consciente de sua presença no mundo não pode mais contentar-se em viver só, excluindo os outros. A oração o leva, portanto, à insatisfação. Como linguagem humana no mundo, expressa o desejo de ver a revelação estendida de pessoa a pessoa em toda a criação. Esta aspiração pessoal para o universal é o escopo da revelação. Este escopo de uma propagação universal da revelação marca, por sua vez, o início da redenção. A oração que traduz esta aspiração, sempre expressando uma experiência exclusiva, exerce aqui, entre a revelação e a redenção, a mesma função mediadora da morte entre a criação e a revelação. No plano da segunda parte do Destero, a consciência de sua condição mortal é o que desprende o homem do mundo e o faz nascer para sua humanidade. A oração restitui ao mundo como sujeito orante, clamante, falante, dizente, instruindo assim com ele, com o homem, a relação indelével da alteridade. Muito obrigado.